Em 6 de maio de 2024, uma jovem se preparava para testar algo. No topo de um prédio em uma grande cidade, ela se preparava para saltar. Mas, de repente, ao cair, desapareceu magicamente. E então, reapareceu, caindo rapidamente na praia. Ao emergir da água, percebeu que havia atingido um novo recorde de 50 quilômetros, e ficou feliz em confirmar sua capacidade de teletransporte. Depois disso, ela magicamente se moveu para o banheiro de sua casa. Sua mãe se assustou ao ouvir o barulho repentino do chuveiro. Ela não tinha visto a menina chegar em casa para jantar. Enquanto comiam, sua mãe lembrou-se de que o memorial de seu pai estava chegando. E assim, a menina se lembrou de anos antes, quando sua mãe chorou após seu pai ter sido esfaqueado. No entanto, ela decidiu respirar fundo e não pensar muito no assunto. Após o jantar, Mina retornou ao topo de um prédio na cidade grande, e então, retomou seus testes de teletransporte, movendo-se rapidamente. Descobriu que seu teletransporte durava entre 1 e 2 segundos, e que ela podia usá-lo no máximo 24 vezes seguidas. Naquele dia, ela estava testando 2 novas habilidades, e a primeira seria atravessar paredes. Quando tentou antes, falhou e caiu brutalmente. Agora, seu segundo teste era descobrir quanto dinheiro ela conseguia mover em um único teletransporte. Mas, além disso, seria perfeito para facilitar o acesso à escola, economizando tempo e dinheiro, embora atraísse atenção indesejada. No entanto, alguns alunos nunca se preocuparam com isso porque tinham pais ricos. Então, assaltar um banco pareceu uma solução rápida para ela. Depois de pensar um pouco, Ninad decidiu sair da sala de aula para refletir um pouco. Ela percebeu que a única coisa que sua habilidade realmente lhe mostrou foi o quão incrível o mundo pode ser. Ah, então você ainda não sabia o que ela realmente poderia fazer com esse poder. De repente, ela ouviu um barulho vindo de fora e notou algumas meninas intimidando um aluno mais novo. Ela concluiu que, mesmo em um mundo tão incrível, ainda havia pessoas más. O garoto, Shani, chorava enquanto os outros zombavam dele. Os adolescentes cruéis estavam se divertindo com a situação. Eles o provocavam por causa da maquiagem que haviam pintado em seu rosto. Mas, não satisfeitos, decidiram então jogar água no rosto do garoto indefeso. Ao ver o menino sofrendo, Min concluiu que sua habilidade poderia ajudá-lo. Enquanto isso, a garota malvada continuou a intimidá-lo. Mas ela logo percebeu que havia outra pessoa por perto. Quando chamou Mina, a garota abriu a porta e saiu, juntando-se aos outros. Mas, ao se aproximar, deu um soco forte no rosto da garota. Deitada no chão, ela optou por ignorar silenciosamente os comentários maldosos do valentão. Mas de repente, Mina explodiu quando mencionaram algo sobre seu passado. As meninas estavam falando sobre o pai dela ter sido um policial que apareceu no noticiário. Ao ouvir isso, ela agarrou Mina pelos cabelos, provocando-a. E mais uma vez, deu um tapa na cara dela, jogando Mina no chão e chutando-a novamente com toda a força. Os amigos do valentão simplesmente assistiram à cena, sem se importar. A garota, divertindo-se sadicamente, jogou dinheiro no corpo de Mina, chamando-a de pobre, e finalmente decidiu parar de incomodar Mina e Shanri por enquanto. Os outros alunos riram, dizendo que ela era apenas uma garota de baixa renda sem pai. Disseram que seu pai nem sequer teve uma morte heróica. Eles zombaram, dizendo que ele tinha acabado de ser esfaqueado em um bar, o que era patético. Mas ao ouvir isso, Mina caminhou até a garota e a agarrou. E de repente, ambas foram teletransportadas para o oceano. Sem entender o que estava acontecendo, a garota malvada gritou de desespero enquanto caía. Mas, sem que ninguém percebesse que ela havia desaparecido, Mina já havia se teletransportado de volta sozinha. Depois disso, ela se sentiu estranhamente satisfeita com sua vingança. Enquanto isso, Lua lutava para sobreviver no meio do mar, e logo se afogou. Mina começou a se lembrar de uma lembrança do passado em que simplesmente tirara a vida de um cachorro. Dory havia matado seu coelho Senna, então ela lhe deu o castigo que ele merecia, assim como fizera com Lua. Mas agora, na escola, ela se preocupava se a menina ainda estaria viva no oceano. Enquanto isso, seus amigos começavam a notar a ausência da menina. Mina e Shanri notaram um dos meninos com uma expressão preocupada. E então ela percebeu que ninguém tinha visto o que ela tinha feito, mas logo notou Shani ao seu lado e se perguntou se ele tinha visto. Shani rapidamente se assustou quando alguém gritou com ele. Um dos valentões lhe deu um soco no rosto, jogando-o para longe. Um de seus amigos tenta acalmá-lo, já que ele está descontrolado devido ao desaparecimento de Lua, e o lembra que agir assim pode levá-lo à expulsão da escola. Mesmo assim, ele agarra Shanri pelo colarinho, exigindo saber onde sua amiga está. Enquanto o garoto está sendo espancado, Mina percebe que deveria fazer alguma coisa,
mas se usasse sua habilidade, todos descobririam. Então, ela pensa que deveria simplesmente fazer todos desaparecerem, e conclui que não seria tão ruim, já que agiram como lixo. Mas enquanto o garoto estava sendo espancado, alguém os interrompe. Um dos professores fica indignado ao testemunhar o bullying. Preocupados, eles tentam se safar dizendo que estavam ajudando o menino. Mina observa, esperançosa, pensando que eles podem estar seguros. O professor percebe que Chang está sujo e assustado, mas se assusta quando um dos alunos o chama. O menino, indiferente à situação, não entende a confusão do professor, e fica furioso e sem palavras. Então o valentão pergunta sobre o dinheiro que o professor supostamente lhe deve. Mina ouviu rumores de que ele havia investido e perdido tudo, mas era como se ele também tivesse perdido a alma. O aluno então lhe diz para desaparecer e deixá-los em paz. Mas o professor de repente percebe a ausência de Louise. Ele estava lá procurando por ela enquanto sua avó, presidente do Grupo Ilha, a chamava. Para sua surpresa, ninguém a encontrou. E o valentão o convidou para participar da busca, e propôs que, se a encontrasse, a dívida seria considerada paga. Então, ele empurrou o professor, despediu-se e o mandou embora. O aluno começou a pensar. Ele decide que não tinham visto Lua naquele dia, o que assusta seus amigos, já que era mentira. Seu amigo pergunta o que farão com Mina e quem. Ele diz ao garoto para encontrar sua amiga desaparecido, e não contar a ninguém o que aconteceu. Assustado, o garoto simplesmente concorda e os alunos dizem: Mina deveria ir com ele. Enquanto os deixam sozinhos e zombam da situação, Mina reflete sobre Lua. Naquele momento, ela já devia ter se afogado, e percebeu que agiu sem pensar, o que poderia ter custado a vida de alguém. Além disso, havia alguém, o que a fez se perguntar se ele poderia ser uma testemunha. Enquanto isso, nas Filipinas, um homem gritava desesperadamente. Ele já havia pago a dívida, mas mesmo assim, um matador de aluguel o persegue e lhe diz que alguém pagou para que sua vida fosse tirada. Desesperado, ele se oferece para pagar ainda mais para ser poupado. Mas o homem o ignora, preparando-se para atacar, e termina o serviço. Ele liga dizendo que é o aniversário da filha. Cansado, ele decide ligar para ela, mas o que não sabe é que ela não pode mais atender. Lua não atende, mas seu pai não se surpreende, pois isso acontece com mais frequência do que ele gostaria. E ele se afasta triste, refletindo sobre como nunca foi um bom pai para ela. Já se passaram 2 dias desde o desaparecimento de Lou, mas apesar disso, tudo estava acontecendo normalmente. E Mina tenta entender por que todos agem como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, seus amigos tentavam entrar em contato com a garota. Um dos garotos começa a ficar preocupado, achando que as coisas piorariam se não a encontrassem. E menciona que Lua deu informações falsas, que acabaram fazendo com que alguém perdesse dinheiro em apostas. Ao mesmo tempo, um de seus amigos, Jihan, se aproxima dele para conversar. Naquele momento, ele espera que o amigo tenha encontrado a garota. No entanto, Jung-woo diz que não a encontrou em lugar nenhum e que, além disso, Ji ainda estava ligando e queria ver Jihan imediatamente. O rapaz fica assustado, sabendo que está ferrado. Preocupado, ele pede a Jung-woo que prometa não o abandonar. Ele se lembra de que todos eles, incluindo o amigo Ura, estavam juntos nessa, mas o cara diz que só estava saindo com eles porque estava interessado em Lua, e que não havia motivo para ele limpar a bagunça deles. Ura tenta convencê-lo, dizendo que eles construíram muitas memórias juntos. Ele não entende do que ela está falando, e logo ela tenta chantageá-lo com fotos que tem dele em boates com outras garotas. Ele se assusta, sem saber que ela aplaudiu por ter tirado fotos todas as vezes que ele se meteu com garotas em festas. Jan-woo fica furioso. Então Jihan chega tentando acalmar a todos, dizendo que o importante é que eles fiquem juntos e que devem se concentrar em encontrar Lua. Então o rapaz concorda, sem outra escolha. Enquanto isso, Chan está na aula. Ele observa Mina enquanto eles estudam. A menina se preocupa se o menino descobriu sua habilidade. Lua é a Harris do Grupo Ilha, e faria de tudo para encontrá-la. Então, se o menino contasse a alguém que ela estava envolvida no desaparecimento da menina, ela estaria ferrada. Shani se assusta ao ouvir alguém gritando, e Nina o convida para conversar. Depois disso, na cidade grande, o pai de Luiz conversa no carro perguntando para onde eles estavam indo. Sua parceira informa que tudo sobre o dia anterior havia sido resolvido, e que o alvo havia sido declarado morto por uma gangue rival. Ela percebe que seu chefe está muito distraído, e admite que algo parece errado. As redes sociais de sua filha não eram atualizadas há 2 dias, e além disso, ela não havia postado nada sobre sua festa de aniversário. Ele também lamentou que ela não tivesse atendido sua ligação no dia anterior.
Seu amigo tenta ignorar o ocorrido, lembrando-o de que Lu nunca o considerou um pai de verdade. Enquanto estava no carro, ele percebe que estão sendo seguidos. Mas aparentemente, o carro não parecia pertencer a nenhuma gangue. Então, ela acelera rapidamente para despistá-los. O homem no carro atrás começa a pedir reforços para mantê-los à vista, e assim a perseguição começa. Finalmente, eles são encurralados. O líder da missão começa a pedir reforços, e de repente, da estação de tratamento de água, o homem que ele perseguia o atinge com força na cabeça, mas um de seus funcionários tenta defender o chefe. No entanto, ele rapidamente revida em legítima defesa. Outro funcionário saca uma arma, tentando assumir o controle da situação. Mas a garota já estava de olho nele sem que ele percebesse. Mas antes que ele pudesse atirar, o homem disse que estava procurando por Lee Suyan, e que estavam ali sob ordens da presidente para escoltá-lo. Ele fica surpreso ao ouvir que sua sogra o procurava. O homem informa que a presidente queria avisá-lo de que Lu estava desaparecida. Ele fica chocado ao ouvir isso. Enquanto isso, a presidente do grupo ILA anuncia que todas as subsidiárias não lucrativas seriam cortadas como parte de uma reestruturação interna. Mina vê a notícia e fica surpresa, pois ainda não havia nada sobre Lua. Shang-Yi está com ela. Ela pergunta se ele havia descoberto algo sobre o desaparecimento da garota, mas na verdade, não estava muito preocupada com isso. Ele admite estar chateado porque Mina se envolveu por causa dele, mas ela não era do tipo que se assustava com coisas assim. Mina percebe que, se ele está preocupado, provavelmente não sabe sobre seus poderes. Mas mesmo que tivesse a visão dela, ele não saberia o que fazer com isso. Ela não poderia jogá-lo no mar também. Não conseguia acreditar que era uma assassina pelo que fizera com Lua e quase repetira com os outros. Ela não poderia fazer isso com um garoto que não tinha feito nada de errado. Determinada, ela diz que, se não estivessem juntos, ele ficaria indefeso sozinho. Assim, ela poderia vigiá-lo. Mas, envergonhado, Shang-Yi admite que nada de bom aconteceria a ela se permanecessem juntos, e se despede apressado, deixando Mina confusa. De repente, um alerta de notícia informa sobre um ataque a facadas em frente a um PC café, e as autoridades pedem que os cidadãos se abriguem. Ouvindo isso, Mina imediatamente se preocupa com ele. Na rua, um criminoso aterrorizava as pessoas na calçada e tentava atacar todos ao redor. Quando Shang-Yi abre a porta, uma mulher desaba diante dele. Ele a nota e tenta ajudá-la. Logo em seguida, vê o homem por perto, e o criminoso, ao avistá-lo, imediatamente tenta atacá-lo também. Mas, de repente, alguém surge acima deles. É Mina, que havia se teletransportado para salvá-lo. Antes disso, ela o tinha visto de longe, do alto de um prédio, e se sentira ansiosa ao perceber que o garoto estava em perigo. Ela se lembrou de Lua, e quando o homem se preparava para atacá-lo, apareceu magicamente atrás dele, fazendo-o cair no chão. Enquanto ele a agarrava, tentou atacá-la novamente. Sem outra saída, ela usou seus poderes diante de todos. Shang-Yi ficou chocado. De repente, Mina estava caindo do céu junto com o criminoso. Ela percebeu que havia usado o teletransporte sem pensar. Enquanto caíam, ele tentou atacá-la novamente e acabou atingindo sua mão. Ao olhá-lo, ela se lembrou de outros criminosos e então decidiu deixá-lo cair, fazendo-o se espatifar no chão, apavorando a todos. A polícia, que havia chegado à cena, tentou ajudar Chani. Enquanto isso, Mina se teletransporta para perto do local e percebe que, mais uma vez, havia tirado a vida de alguém. Arrependida, percebe que estava em apuros. A notícia reportava sobre um homem misterioso que havia caído do céu e que ambos haviam desaparecido no ar. Pouco depois, foi confirmado que ele estava morto por causa da queda. Um homem jogava golfe enquanto ouvia a notícia. Ele percebeu que esse era outro incidente estranho após o desaparecimento de Lu. Além disso, com os rumores de liquidação, suas ações haviam despencado 98%. Ele se voltou para os estudantes que patrocinava com seus investimentos. Como Lu era a herdeira do grupo Ilha, todos confiavam cegamente nela como a principal sucessora. Ele estava insatisfeito com os negócios, e um de seus homens atacou Jihan. Outro agarrou Ura, prendendo-o ao chão como em um filme de gangster. O segurança colocou uma bola de golfe ao lado do rosto de Jihan, deixando-o confuso. Em seguida, o homem acertou a bola junto com sua orelha. Ele o avisa sobre 5 milhões de won. Jihan confessa que também administrava os negócios de Lu, o que seu chefe não sabia. Isso desperta o interesse do homem em ouvir mais. Enquanto isso, Mina estava na cena do crime. Shang-Yi entrega a ela a mochila que havia esquecido na sala de computadores. Quando ela estava saindo, ele pergunta como ela havia feito aquilo, mas ela não sabe o que responder. Longe dali, enquanto algumas crianças brincavam na praia,
O corpo de Lu emergia no mar. Mina decide fingir que não entende o que Shani está falando. Quando ela se afasta, ele corre atrás dela. Irritada por ele estar a seguindo, ela o encara. Brincalhão, ele pergunta se a mão dela estava bem e deduz que foi ela quem havia atingido o criminoso com magia, assim como havia feito com Lua. Preocupada que ele tivesse descoberto, Mina não sabia o que fazer com ele. Mesmo que contasse para outros, ninguém acreditaria, e a faca com seu sangue, a única prova do crime, devia estar com a polícia. Ela admite para si mesma que havia tirado as 2 vidas. Mina acha que Chani é estúpido por enfrentar uma assassina e ainda ter coragem de admitir o que viu. Ele a encara com medo, mas ela começa a rir. Acha engraçado porque não conseguiria fazer o mesmo com alguém como ele, e brinca que, se fosse uma assassina, ele já estaria morto também. Ao deixá-lo, percebe que quase cometeu o mesmo erro outra vez. Mas, ao correr, ele a agradece por tê-lo salvado 2 vezes. Ao ouvir isso, ela decide dizer que nada daquilo aconteceu, e o deixa com um sentimento estranho. Enquanto isso, Jihan e Ura conversam. Ela está preocupada com o que ele vai fazer sobre os 5 bilhões de won. Ele só tem 1 semana para isso. Está com raiva da traição de Lui nos investimentos e decide se vingar de todos que o prejudicaram. Além disso, está furioso por ter sido o único a sair machucado. Jun estava observando os dois sob as ordens de seu irmão. Jian-han admite que, se lhe desse os 5 bilhões em portfólios que ele queria, iria à falência. Se encontrarem Lua, poderão consertar tudo a tempo. E esperar não é uma opção. Jun-woo sai correndo para procurá-la em bares e clubes, e Jihan diz a Yura que precisarão vender o que Lua deixou para trás. As notícias se espalham sobre um misterioso salvador de boné que desapareceu sem deixar rastros. Mina assiste às notícias em seu celular. Ela vê uma das testemunhas aliviada, porque o criminoso foi capturado, e se lembra de agradecê-lo por tê-la salvado. Fica admirada ao perceber que fez a coisa certa. Enquanto isso, na grande cidade, o amigo de Suryan está dirigindo. Ela conta a ele que a investigação está em andamento e que o público está sendo chamado para ajudar. E ele concorda. Ele chega a um grande prédio do Grupo Ilha. Sua sogra chega enquanto ele espera. No entanto, ela chora pelas más notícias que traz. Anos antes, Suryan chorava em um quarto de hospital. Sua esposa não havia sobrevivido ao parto, e sua sogra chegava segurando a pequena Lua nos braços. Ela o humilha e não permite que ele se aproxime da filha, dizendo que uma criança do grupo Ilhood não poderia se envolver com alguém como ele. Assim, enquanto os seguranças o seguram, Suryan é humilhado, mas ainda tenta controlar sua raiva. Agora, 16 anos depois, ele recebe notícias sobre sua filha. Triste, vai visitar seu corpo sem vida. Ele lamenta não ter presenciado os pequenos momentos de sua vida. De repente, sua sogra confessa que não o chamou por ser o pai, mas porque ele era conhecido como o melhor assassino do mundo, e ordena que traga a cabeça de quem fez aquilo com Lua. No entanto, ele recusa, dizendo que pelo menos dessa vez tentaria ser um pai normal. Já haviam se passado 5 dias desde o desaparecimento de Louis, e seus amigos também haviam parado de frequentar a escola. Nos corredores, Mina ouve outros estudantes felizes com isso, e sente-se satisfeita com o que fez. Ela havia tirado a vida de 2 pessoas. Ainda assim, todos ao seu redor pareciam felizes com isso. Chang-yi aparece para cumprimentá-la. Ela percebe que ele estava com uma expressão alegre desde o desaparecimento de Lua. E ela se lembra de quando ele costumava sofrer em suas mãos. Mais uma vez, convence a si mesma de que fez a coisa certa com ela. No entanto, ela vira as costas para o garoto correndo, como se não o conhecesse. Diz que já que ele a chamou de assassina, devia estar com medo, mas ele nunca dissera isso. Apenas a tinha agradecido, e agora queria retribuir o favor. Então, ela pede um café, já que não tinha dormido nada na noite anterior. Ele fica surpreso, mas feliz por ser útil. Corre rapidamente até um café próximo, e Mina se surpreende com seu entusiasmo. Enquanto isso, ele vai até uma máquina de café, mas, embora estivesse de bom humor, leva um grande susto. Os amigos de Lu estavam lá para atormentá-lo. Jihan finge ser próximo de um garoto e rouba uma de suas latas. Intimida o menino, perguntando se ele tinha procurado por sua amiga. Assustado, ele diz que não sabia por onde começar. Então, Jihan o segura para uma conversa particular. Quando saem para fora, jogam Chang-yi de lado. Jihan tenta entender por que ele e Mina não estavam procurando por Lua juntos. Deitado no chão, Chang-yi diz que o garoto deveria procurá-la sozinho. Jihan brinca dizendo que não conseguiu ouvir porque seu ouvido estava ruim. Mas quando Chang-yi repete, leva um chute enorme no estômago.
O rapaz diz que Chang-hee estava dificultando sua própria vida daquele jeito, e ficam surpresos ao ouvi-lo dizer que eles não eram nada sem Lua. Como punição, Junglu o agarra e começa a espancá-lo novamente. Enquanto isso, Ji-han recebe uma ligação. É Ura dizendo que não tem certeza se encontrou a flor entre as coisas de Louis e decide que deveria continuar procurando no armazém. Enquanto isso, Jung-woo continua se divertindo com ela. Mas, de repente, é interrompido por alguns homens. Jung-woo fica satisfeito em vê-la ali e ela se aproxima, confrontando-o. Ele admite que realmente queria vê-la e que se ela não tivesse encontrado Lua, também sofreria em suas mãos. Ela o encara, se perguntando quantas mais pessoas teriam que aturá-lo. Quando ele se aproxima, ela pergunta se nunca ninguém o havia punido antes. Ele fica confuso com a pergunta, e de repente, os dois estão caindo das alturas da grande cidade. Mina decide dar-lhe o castigo que ninguém havia dado antes e desaparece magicamente, deixando-o cair sozinho. Ele aterrissa no topo de um prédio, mas com o pé ferido. Furioso, se pergunta onde estão. Ela chama o lugar de Torre do Arrependimento. Mina começa a usar sua habilidade de teletransporte, deixando-o confuso, e de repente o atinge. Ela estava lhe dando a chance de refletir sobre seus erros e mudar, mas ele fica furioso e tenta atacá-la. No entanto, ela desaparece, e ele acaba caindo no chão. Jung-woo tenta intimidá-la, dizendo que seu irmão é perigoso. Impaciente, ela o agarra pelas roupas e se teletransporta várias vezes com ele, deixando-o gravemente ferido. Ele pede desculpas quando ela se aproxima, mas de repente tenta atingi-la com uma pedra. Então, ela se teletransporta com ele novamente, percebendo que não havia mais esperança. Enquanto isso, Ji-han está ao telefone. Ele decide que eles mesmos venderão a flor, ignorando ordens superiores. Quando vai procurar por Jun, fica confuso ao perceber que ele havia desaparecido. Misteriosamente, seu amigo cai do céu bem na sua frente. Ele olha incrédulo. Chang-yi grita de medo, mas quando o garoto olha para o lado, vê Mina. Ela estava satisfeita com o que tinha feito. Mas Chang-yi chorava desesperadamente, e então ela desaparece magicamente novamente. Depois disso, alguém observava uma foto dos amigos de Louis. Sugan e seu companheiro começariam a investigá-los. Apesar de ele ser o pai de Louis, os amigos dela sabiam mais sobre ela do que ele próprio. Sua amiga estava impressionada com a forma como ele se portava, apesar de tudo. Então, Hari acreditava que de alguma forma poderia encontrar um caminho para o coração dele. Mas, enquanto caminhavam, Su-hyun percebeu algo. Viaturas policiais e ambulâncias estavam na escola. Ele perguntou se algo tinha acontecido, e quem respondeu foi Mina, dizendo que havia ocorrido um acidente. Enquanto ela se afastava, ele a observava pensativo. Lembrou-se de sua filha, pois pareciam ter a mesma idade. Eles vão até a sala do diretor. Lá, Hari informa que estavam ali, em nome do Grupo Ilha. Um dos professores de Louis se apresenta. Hari já tinha ouvido falar do acidente ocorrido naquele dia. Ela coloca fotos de 3 alunos sobre a mesa. Os homens ficam chocados ao ver de quais alunos se tratava, e ela os informa que Junglu havia sido encontrado morto naquele dia. Suen então pede que o professor de Louis explique em detalhes como era sua rotina escolar. Enquanto isso, Ura ainda estava procurando algo. Tentava ligar para Ji-han, mas de repente alguém aparece. Ji-han acabava de chegar, correndo para encontrá-la. Desesperado, conta a ela o que tinha acontecido com Jung-woo mais cedo, e que não entendia como tudo tinha se desenrolado. Então, de repente, ele pensa em algo. Lembra-se de Jun-chang furioso por ter perdido o irmão e seu dinheiro. Ele alerta Ura de que precisam sair dali o mais rápido possível. De repente, seu telefone toca. Ele abre o armário para pegar rapidamente sua mochila, mas são pegos de surpresa pela chegada de Jun-chang. Ji-han fica confuso sobre como ele os encontrou. Ura admite que contou, quitando sua dívida. Ji-han fica furioso, mas de repente Jun-chang acerta sua cabeça. Ele exige o dinheiro que Ji-han lhe devia. Um de seus homens abre a mochila do garoto. Dentro, havia facilmente mais de 5 bilhões de won em pó. Jun-chan pisa em sua cabeça, questionando por que um estudante teria aquilo, mas recebe uma ligação importante. Fica surpreso ao descobrir que Jung-woo havia sido encontrado morto. O chefe da ordem ordena que recolham tudo e os prendam antes de irem para o hospital. Ura entra em pânico e diz que já tinha visto o corpo morto de Jung-woo. Jun-chang fica curioso sobre como ela já sabia do que tinha acontecido. E traindo a confiança de Ji-han mais uma vez, ela diz que ele havia lhe contado antes. Então, Jun-chang começa a acreditar que foi Ji-han quem fez aquilo com Jun. Ele começa a bater a cabeça de Ji-han contra o chão, exigindo respostas, e Ji-han diz que acha que sabe quem foi o responsável por isso. Em casa, Chang-yi tenta se acalmar no banheiro.
Sua avó se preocupa se ele está bem, apesar do que aconteceu na escola, mas ele insiste que está. Enquanto isso, Mina observa a cidade pensativa. Antes de tudo isso, a presidente do grupo Ilha estava dirigindo com sua neta. Lie Ji-han levava a neta para a escola para passarem um tempo juntas. Lua, ainda emburrada, reclama de ser forçada a abandonar um negócio com os amigos, já que sua avó achava que era uma perda de tempo. Ela achava que eles corriam atrás do dinheiro como cães, mas isso era superficial demais. Há coisas no mundo que não se movem com dinheiro, como a loucura, como o amor. E às vezes Lua tinha o mesmo olhar da mãe nos olhos, um olhar em que nada mais importava além da insanidade. A garota se emociona ao ouvir isso da avó e a abraça. Ela agradece pelo tempo juntas e diz que nunca trairia sua avó como sua mãe fez. Enquanto Rian se lembrava disso, foi interrompida por algo. Su-Hyun estava parado em frente ao carro. Ele se aproxima para conversar. Ela sabia que Lua sempre fora uma garota excepcional, com tudo sob controle, até demais para sua idade. Mas sua avó protetora não conseguia entender como algo podia ter dado errado com alguém tão brilhante. Su-Hyun estava furioso, querendo saber o que ela tinha feito com sua filha. Mas ele sabia que Rian tinha mais autoridade sobre a garota do que ele próprio, e se acalmou. Ela promete dar a ele qualquer coisa que quiser, contanto que encontre o responsável pela morte de Lua. Em casa, Chang se despede da avó. Tenta esconder que está abalado e inventa uma desculpa para sair. Quando está sozinho, tira a máscara que usava para esconder seu ferimento, mas se assusta com a presença de Mina. Ela diz que sabia onde ele morava desde que o deixou no dia anterior. Ele se lembra de Jung-woo e começa a se sentir muito mal, a ponto de vomitar. Pergunta a Mina se o garoto havia sido realmente assassinado. Satisfeita, ela confirma, admitindo que agora, Jung-woo e Lua não iriam mais incomodá-lo, mas isso o preocupa. Mina tenta explicar que lhe deu uma chance antes de decidir acabar com a vida de Jung, e então, lhe deu o que merecia, o que a fez se lembrar de seu pai. Chang fica confuso com isso. Mina admite que seu pai era um policial morto por alguém como Jung, e por causa de tudo isso, o pai de Lua se culpava por não estar presente para ela. Entre todas as pessoas que guardavam rancor de Lua, alguém tinha que ser o responsável, e ele estava determinado a descobrir quem era. Na escola, a cena do crime havia sido isolada, e muito se falava sobre o que tinha acontecido com Jung. Mina assiste às notícias em seu celular sobre a investigação em andamento. Shani se pergunta se ela planeja se envolver. Ela explica que uma vítima morreu 2 anos depois devido ao trauma, e o criminoso nunca foi punido. Determinada, ela sai correndo, e Chang tenta detê-la, mas ela o lembra de que ele foi o único a se beneficiar antes, e agora era por outra pessoa. Ainda assim, ele tenta convencê-la de que era errado prosseguir, mas logo é impedido por outras garotas, já que quase entrou no banheiro feminino por engano. Envergonhado, ele explica que não era o que parecia, mas de repente, Mina o chama no corredor. Ela tinha feito o que queria. Rapidamente, a notícia de que o criminoso havia sido derrotado já estava se espalhando. Todos acreditavam que ele tinha se jogado sozinho de cima, e até onde todos sabiam, Mina estava apenas no banheiro. Enquanto isso, no necrotério, estava sendo feita a autópsia de Jung-woo. O médico informou a Su-Hyun que a causa havia sido uma queda massiva. No entanto, não havia prédios altos perto de onde ele foi encontrado. Hari conversava com um detetive que fingia não saber muito sobre Jung-woo e Lua. Apesar disso, ele revelou que sabia muito sobre o garoto e estava profundamente envolvido no caso. Mas, enquanto conversavam, foram interrompidos. Jung Xiang havia chegado para ver o corpo do irmão. Mais uma vez, ficou furioso ao vê-lo e prometeu vingança. Mas logo ficou curioso para saber quem eram as pessoas ali. Confrontou Su-Hyun, exigindo saber o que ele estava fazendo ali. Su-Hyun não demonstrou emoção, o que o deixou ainda mais furioso. O detetive Cho tentou acalmá-lo. Jung Xiang gritou de raiva. Cho pediu que os dois saíssem. Su-Hyun e Hari concordaram sem outra opção. Ao saírem da sala, conversaram no elevador. Su-Hyun tinha notado que Xiang nunca lhes perguntou como seu irmão havia morrido. Hari ficou surpresa, e naturalmente decidiram que começariam a investigá-lo. Enquanto isso, Shan-hee tenta conversar com Mina. Ela acreditava que estava tomando as decisões certas e defendendo a vítima. Mina agarra seus braços quando ele a questiona. Ela acredita que Shani a via como a verdadeira vilã. Então, decide mostrar do que era capaz, e os dois desaparecem magicamente da calçada, e de repente, estão caindo das alturas da cidade. O garoto estava apavorado, e Mina prova que ele realmente não a conhecia. Ela o solta e o deixa cair.
mas se assusta quando ele bate no chão. Mina tenta acalmá-lo depois de terem se teleportado para um penhasco. Chang'e olha ao redor e percebe que estavam longe da cidade. Desde que ganhou sua habilidade, Mina sempre buscava paisagens únicas, mesmo que isoladas. Mina promete a ele aventuras, mas apenas sob a condição de total silêncio, e estende sua mão, convidando-o a viajar novamente. Enquanto isso, Junang está no necrotério, recusando-se a realizar o funeral do irmão até encontrar o assassino. Ele recebe uma ligação, descobrindo uma pista. O detetive tenta encobrir o caso, mas Jun explode de raiva, então sai do local, seguido por seus homens. Harry olha para uma foto de Janong. Ela se arrepende de ter se envolvido com o criminoso ligado aos esquemas de moedas de Janong. O plano era lucrar com o apoio do grupo Ilha, mas ela havia arruinado tudo, e assim a votação de liquidação se espalhou, e agora ele queria vingança. No carro, Su Rian estava deixando a área com seus homens e o seguia. Longe dali, Mina e Chang'e se teleportaram para um lugar abandonado. Ela considerava aquele lugar sua base secreta. Ele percebeu uma parede cheia de fotografias. A garota disse que eram fotos de lugares que havia visitado e não queria esquecer. Ele ficou impressionado e perguntou se ela poderia ir também para os Estados Unidos ou Europa. Mas ela nunca havia saído da Coreia e tinha limitações com sua teletransporte. Seu maior recorde havia sido chegar até a costa oeste, e depois disso, ela ficou completamente exausta. Enquanto conversavam, ela pediu para ele esperar e desapareceu magicamente. Chang'e ficou assustado, pensando que havia sido abandonado ali. Então, abriu a porta para sair, mas se deparou com uma grande altura. Aterrorizado, ele implorou para que Mina voltasse rapidamente, e de repente, ela reapareceu feliz. Segurando alguns pacotes, ela lhe entregou uma caixa de rosquinhas que havia trazido para ele. A vantagem de sua habilidade era que podia ir a qualquer loja em um instante. Ele percebeu que, com Mina, um lugar abandonado não era o ideal. Então, os dois voltaram ao penhasco com vista para a cidade. Mina começou a lhe contar sobre as paisagens incríveis que havia visto. Ela perguntou a Chang'e se ele ainda a via como um monstro. Ele não entendia por que ela não podia simplesmente aproveitar seu poder em paz. A garota via o que fazia como sua missão. Ele tentou alertá-la de que tirar vidas não podia ser considerado uma missão. Mina achou engraçante a preocupação do amigo. Ela prometeu não machucar mais ninguém. Chang'e ficou feliz em ouvir isso, mas sentiu que não era sincero. Enquanto isso, no trânsito da cidade, Jihan tinha certeza de que Chang'e morava naquele endereço. Ele bateu na própria cabeça, torcendo para que o garoto tivesse dito a verdade. Mas, caminhando pela calçada, logo avistaram Mina e Chang'e, andando tranquilamente. Jihan disse que pouco antes de Junnu ser encontrado, ele tinha estado com aquele garoto. Curioso, o homem perguntou quem era a garota que estava com ele. Mas Jihan ignorou, e decidiu que a levaria no carro junto com eles também. Os dois adolescentes ficam de repente assustados. Jihan os havia encontrado ali, interrompendo o momento. Jihan pergunta se Chang'e foi o responsável pela morte de Jun, mas ao ouvir isso, os dois ficam chocados. Jihan fica furioso, já que ele era o único que estava com o amigo naquele dia, e por causa disso, sua vida agora estava em risco. Mina o interrompe, querendo defender seu amigo. Ela considera fazer com ele a mesma coisa que fez com Lua. Mas de repente, um homem grande aparece atrás deles com uma arma de choque. Depois disso, os dois foram levados para um local desconhecido. E Genion havia chegado, determinado a encontrá-los. Aos poucos, Mina começa a acordar, confusa. Enquanto isso, ela estava vendada e amarrada. Preocupada, queria saber o que estava acontecendo com seu amigo. Chang'e estava imobilizado e caído no chão. Janiang pede a Jihan que explique o que havia acontecido. Ele não podia acreditar que seu irmão tinha sido derrotado por alguém tão fraco. Mas Jihan continuava insistindo que tinha sido ele, já que era a última pessoa a ver Junwoo. Mina começa a ficar ansiosa, pois não podia assumir a culpa com a boca tampada. Jan agarra Chang'e pela cabeça. Ele queria saber exatamente o que havia acontecido com seu irmão, mas antes que o garoto pudesse responder, lhe acerta um soco forte no estômago. Mina não podia usar seu poder, já que não conseguia vê-los. Ela só conseguia ouvir os sons ao redor, rezando para que aquilo acabasse. Ele atinge Chang'e repetidamente, deixando-o inconsciente. Jan Xiang então decide descobrir Mina. Quando ela abre os olhos, vê seu amigo gravemente ferido. A garota começa a chorar e pedir desculpas pelo que Chang'e estava passando. Jan Xiang fica curioso sobre o motivo de tantas desculpas.
Mina admite que deveria ter matado todos de uma vez quando teve a chance. Ao ouvir isso, Jun fica ainda mais furioso e tenta acertar um soco forte nela. Mas ela usa seu poder e atravessa o corpo dele com magia. Todos ficam atônitos. Sem saber controlar bem a habilidade, tanto ela quanto Junior são arremessados para longe. Ninguém entende o que acabou de acontecer. Aos poucos, Mina começa a se soltar de suas amarras. No andar de baixo, os homens ficam preocupados com o barulho. Logo percebem que alguém estava chegando. Eram Soo-hyun e Harry, que estavam procurando por som. Rapidamente, eles acertam um soco no rosto de um dos homens. Os outros começam a cercar Soo-hyun para impedi-lo. Ele insiste em ver Jun. Harry pede para tentar dialogar com eles. Educadamente, ela também pergunta sobre a localização de Junang, mas para sua surpresa, eles atiram facas nela como resposta. Um dos homens a zomba, ameaçando lançar novamente. Mas de repente, algo passa voando pelo rosto dele. Uma faca quase acerta a cabeça de um de seus companheiros. Harry já havia competido nas Olimpíadas da Mente. Isso deixou os outros furiosos, e eles avançaram contra ela. Com movimentos rápidos, ela desvia e assume o controle da situação, cravando uma faca na boca do homem. Ela o imobiliza e o ameaça caso tentasse qualquer coisa. Por ora, ela o tinha sob controle. Soo-hyun lembra a ela que ainda tinham um problema para resolver. Então, ela retira a faca da boca do homem para que ele pudesse falar. Mas de repente, o homem despenca em direção a eles. Eles desviam para não serem atingidos e ficam confusos com o corpo caído ali. Soo-hyun percebe algo. Mais homens estavam descendo do teto do prédio em que estavam e também caíram em direção a eles. De repente, o chão estava coberto de corpos imundos e sem vida. No andar de cima, Mina estava usando seus poderes. Ela fazia de tudo para lutar contra os homens que a cercavam. Ela desaparecia e reaparecia, atacando-os antes que pudessem vê-la. Assim, derrubou-os um a um do andar superior. Mas por usar demais seu poder, sua cabeça parecia que ia explodir. Por um momento, ela ouve Chang chamá-la de baixinha. Preocupada, verifica se seu amigo estava bem. Mina planeja levá-lo a um hospital e salvá-lo. Mas de repente, um homem se aproxima por trás e a acerta de surpresa. Ela leva um forte golpe na cabeça. Deitada no chão, tenta olhar ao redor e entender o que estava acontecendo. Junior se aproxima, perguntando se era verdade o que ela havia feito com seu irmão. Zombando dele, ela responde que Jun-woo começou a chorar antes do que ela esperava. Ao ouvir isso, o homem fica furioso e se prepara para atacá-la novamente. Ela tenta usar seus poderes, mas antes que pudesse, sente algo. Chang-yi havia se lançado na frente dela para protegê-la, e é atingido na cabeça. Ela grita em desespero, sem acreditar no que acabara de acontecer. As últimas palavras de Chang-yi são para que ela fuja. Com pesar, ele desaparece magicamente. Junior fica confuso ao ver a garota desaparecer, e de repente, ela reaparece atrás dele para atacar. Mas quando a vê, ele rapidamente se vira tentando atacá-la e acerta um golpe forte em seu estômago. Mina é arremessada para trás, voando longe, e cai no chão ao lado do corpo dele. Um dos homens pergunta ao chefe o que deveriam fazer com os corpos. Mas ao olhar, ele percebe algo. Mina ainda estava viva, então decide acabar com ela de uma vez por todas. Sem forças, ela aguardava seu fim. Mas de repente, alguém aparece e atinge Janong por trás. O corpo dele é arremessado para longe, salvando a jovem garota. Foi então que Soo-hyun se aproxima de Mina e verifica se a jovem garota está bem. Ao olhar para ela, reconhece-a de quando a viu na entrada da escola. Ele não conseguia entender como ela estaria em um lugar assim. E por um momento, ao olhá-la, ele se lembrou do corpo de sua filha Lo. Por trás dele, Jun Se-yeon se aproximava para atacar. Ele desvia rapidamente do ataque, derrubando o corpo do vilão no chão. Mas Junior se levanta para lutar. Soo-hyun se prepara para lutar, e Jun o reconhece do hospital onde seu irmão havia estado. Achando que o homem estava envolvido no que aconteceu, Jun Xiang avança para lutar. Soo-hyun percebe que o bandido não resolveria nada com palavras, e Jun Xiang tenta atacá-lo novamente. Mas Soo-hyun desvia facilmente e contra-ataca com um soco, depois acerta um chute forte no rosto dele, deixando a visão do vilão turva. Junang tenta atacá-lo novamente, mas Soo-hyun o agarra. Com um golpe, ele quebra um dos braços dele e acerta sua cabeça com força. Derrotado, ele cai no chão, deixando Soo-hyun satisfeito. Ha então corre para procurar seu chefe. Ela já havia contatado a agência. Com Mina em seus braços, ele pede ao amigo para chamar um médico também. Mina, com a visão turva, o vê tentando acordá-la, e ele se apresenta como policial, prometendo levá-la ao hospital.
Mina é impactada pela palavra policial. Ela olha para Su e por um momento se lembra de seu pai. Confusa, ela o chama de pai. E Su Hyun fica surpreso e acaba se lembrando de Lo também. E como se fosse o pai dela, ele promete salvá-la assim como desejava ter salvado sua filha. Eles seguem para o hospital. Lá, Mina tentava se recuperar. Ela acorda com a mãe em desespero. Preocupada, a mãe diz que ela deveria descansar. Não entendia o que havia acontecido e temia ter perdido a filha também. Mina ainda estava confusa e logo percebe que seu amigo estava desaparecido. A garota se preocupa com ele, mas logo Su Hyun aparece para acalmá-la e explicar que ele estava se recuperando na UTI. Mina fica sem palavras ao ver a presença de Su Hyun. Antes disso, ele e Har se encontraram com Junior, que ainda estava sob custódia. O criminoso tentou intimidá-los mesmo estando contido. Impaciente, Harry pressiona a ponta de uma faca nas costas dele e brinca, dizendo que era apenas uma terapia quiroprática. Su Hyun esperava que ele cooperasse e começa a fazer perguntas. Ele pergunta se Junior foi responsável pelo que aconteceu com Lua, mas ele fica surpreso e jura que não sabe de nada. Lua era uma das pessoas que gerenciavam todo o dinheiro dele, e sem ela, ele estaria arruinado. Ele diz a Su Hyun que a garota de óculos poderia ter informações sobre Lua, e ele de repente se lembra de Mina, ficando confuso. Jan Sinong insiste que estavam com a pessoa errada e que ele estava atrás do assassino de seu irmão. Mas de repente, enquanto falava, ele começa a convulsionar. Su Hyun e Harry ficam confusos, e de repente Jan já estava sem vida. No hospital, Su Hyun observa Mina pensativo. Ela também se lembrou dele. Ele estava na frente da escola dela no dia da punição de Jung-woo. Sua mãe pergunta se ela se lembrava de algo, e diz que o detetive a havia salvado. Ela agradece a ele, dizendo que nunca esqueceria o que ele tinha feito por sua filha. Sukan explica que aqueles homens já estavam sob custódia, e isso deixa Nina preocupada, imaginando se eles tinham sobrevivido. No entanto, ela estava ainda mais preocupada com o estado de seu amigo. Shang-Yi estava inconsciente. Eles observam o garoto em coma, sem previsão de quando ele poderia acordar. Vendo-o, Nina se culpa por nunca ter feito as coisas da maneira certa, e se ela tivesse tirado a vida dos três de uma vez, nada disso teria acontecido. Nos hospitais, uma mulher idosa chamava pelo detetive Su. A avó de Chang estava preocupada se a pessoa responsável tinha sido presa. Ela não conseguia entender por que alguém faria aquilo com uma criança pobre. Mas de repente, Mina sente algo estranho. Fraca, ela desmaia no corredor do hospital e é levada para um quarto para descansar. Su-Kyan então decide ir embora e se despede. A mãe dela pede ao homem que espere um momento e sai do quarto. Sozinha com Mina, ela pergunta se os vilões dela tinham sido presos, mas ele a tranquiliza, dizendo que o culpado não está mais vivo. Só então ela se lembra de algo. Foi Su Hyun quem derrubou Jan. O homem explica que ela não deveria se preocupar, e que ele apenas recebeu a punição que merecia. Isso a deixa em choque. Ela lembra de quando era mais jovem e tirou a vida de Dory, e também acreditava que havia dado a ele a punição que merecia. Su-Hyun admite que era seu trabalho punir as pessoas. Mina então agradece a ele. Ainda no hospital, Hari e Su-Hyun conversam sobre algo que ainda estava acontecendo. Janyang e os membros da gangue haviam sido derrotados, mas ainda podiam encontrar pistas. Enquanto isso, Mina observava Shang-Yi em coma. Ela lembrava de Ji-Han responsabilizando-o por encontrar Lua e acusando-o de matar Jun. Ela percebe que havia alguém que não havia recebido o que merecia, e decide que desta vez não cometeria o mesmo erro. No hospital do grupo Ilha, Sugan e Harry se encontram com Lee Ji-Ken. Ela o confronta por uma falha grave em sua missão, na qual Junang foi derrubado antes de ser interrogado. Harry tenta se justificar, mas eles são acusados de agir impulsivamente e colocar tudo em risco. Apesar de admitirem a culpa, recebem um ultimato. Mais um erro e seriam descartados. Enquanto ela sai, ela fica curiosa sobre os jovens que estavam com Seon. Lee e Ji-Hyun pede que investiguem também o que sabem sobre Lua, e que certifiquem-se de apagar qualquer coisa que pudesse deixar Lua suspeita. Su-Hyun admite que acredita que aqueles jovens foram vítimas de Lua, e Lee Ji-Han viu isso como ainda mais motivo para mantê-los em silêncio. Mas as exigências dela deixaram Su-Hyun ainda mais impaciente com Jae. Ainda no hospital, Nina descansava em seu quarto, mas rapidamente se teletransporta para sua base secreta. Lá, ela encontra a caixa de donuts que havia deixado. Depois de um momento, ela se lembra do amigo Chan-Hee sorrindo. Esperançosa, ela mexe no celular e encontra uma foto de Ji-Han e seu amigo falecido Jen.
Ela conclui que deveria ter terminado com a vida dele quando teve a chance. Ele sabia que ela estava envolvida no que aconteceu com Lua. Então ela sabia que teria que fazer o que fosse necessário para encontrá-lo. Enquanto isso, Soo-hyun e Harry conversam no carro. Eles discutem esperar pela autópsia de Jung-woo. E se Mina poderia ter informações sobre Lua Suyan, acredita que talvez Jun estivesse sendo manipulado por Ji-han. Enquanto reflete, ele começa a se lembrar dos homens que caíram sobre eles anteriormente. Harry o informa que o resultado da autópsia de Lua indicou afogamento. No entanto, Soo-hyun acha suspeito e decide que deveriam ver o corpo de sua filha mais uma vez. Eles se dirigem ao hospital. No entanto, não são autorizados a entrar. Enquanto são contidos, um homem toca em seu ombro. Então, ele imobiliza o homem com um golpe e o joga no chão. Vendo os outros tentando alcançá-lo, ele joga o segurança neles, abrindo caminho para que ele pudesse ver o corpo da filha. O médico tenta explicar que a presidente ficaria furiosa se descobrisse sua visita. Har fica curioso sobre o que seu chefe estava procurando. Ele nota hematomas na perna da garota e mais nas costas, então acredita que Lua deve ter caído de grande altura, concluindo que quem tirou sua vida fez o mesmo com Jun. No entanto, eles não sabiam que foi Mina. Junto com algumas fotos estavam as cinzas de Jung-woo, pai de Mina. Ela estava lá para confessar um segredo a ele. Ela havia tirado a vida de algumas pessoas. Ela acreditava que, se ele estivesse vivo, ficaria furioso, assim como quando fez o mesmo com Dory. Pessoas más assim tinham tirado sua vida e ferido Chang também. Ela lembrou que Soo-hyun disse que era seu trabalho punir pessoas assim. Mina acredita que recebeu seus poderes para poder fazer o mesmo. Convencida, ela desaparece magicamente. Enquanto isso, nas ruas, um entregador estaciona sua motocicleta. Ele leva uma entrega de comida perto de uma porta. Algum tempo depois, Ura pega discretamente a bolsa. No quarto, Ji-han a pressiona para fechar a porta. Assustada, Ura concorda. Como não havia notícias sobre o que aconteceu, ele havia testemunhado Mina usando seu poder para matar vários homens. Pensando focado nisso, ele se assusta quando seu amigo chama por ele, Ura, e eles discutem sobre como o plano deu errado e tudo saiu do controle. Furioso, ele chuta a garota, culpando-a por tudo o que aconteceu, já que foi ela quem o apresentou à Lua. Mas Ura o lembra que, se não fosse por isso, ele nunca teria ficado rico. Então, eles começam a gritar e brigar entre si. Ji-han conclui que nada disso resolveria seus problemas e que precisavam se proteger. E como não podiam ir à polícia, buscariam uma organização ainda mais poderosa. Além disso, eles estavam procurando por homens mais do que qualquer outra pessoa. Em seu escritório, Ji o aguardava por Soo-hyun. Ele confronta sua sogra, que o acusa de ultrapassar os limites, lembrando-o que ele era um criminoso que só tinha poder por causa dela. No entanto, Soo-hyun exige que ela deixe que ele proteja a filha, como havia prometido. Então, ela novamente pede que ele traga a cabeça de quem fosse responsável por Lua. Mas enquanto conversavam, foram interrompidos por Harry. Ele estava em uma ligação urgente. Do outro lado, era Ura afirmando que sabia quem era o assassino de Lua. Enquanto isso, Mina estava no topo de um prédio. Ela estava olhando as redes sociais de Ura e rapidamente descobriu onde eles estavam escondidos. Mina descobre o local mostrado na foto postada pela garota. No entanto, se ela invadisse o local sem conhecer o interior, poderia se perder e colocar tudo em risco. Na entrada do prédio, ela notou várias vans estacionadas. Harry e Soo-hyun estavam lá. Usando o zoom do telefone, ela os identifica. Acossada, Mina hesita entre invadir o local ou fugir da polícia, que ela acreditava estar envolvida. Soo-hyun e Harry entram no elevador com outros homens. Ele afirma que se Ji-han estava com Ura, deveriam garantir a segurança de todos. E assim, eles vão atrás deles. E no corredor, Mina os segue enquanto se esconde. Harry se vira rapidamente, mas não vê ninguém além deles. Ainda confusa, ela jura que viu alguém. E Mina se esconde, espionando-os. No quarto, Ura teme o que poderia acontecer com ela. Ela se assusta ao ouvir a campainha. Ela olha para as câmeras de segurança e vê Harry esperando no corredor. Ela diz que eles vieram para uma conversa importante. No entanto, Ura tinha medo de abrir a porta, mas reúne coragem e abre uma pequena fresta para olhar para fora. E com aquela pequena fresta, ela se assusta. No final do corredor estava Mina, e escondida, ela observava em silêncio. Quando Ura percebe quem era, ela grita. Harry rapidamente segura a porta para que não se feche.
e dentro do quarto, Ura esbarra em Mina, que já estava lá. A garota a abraça por trás instantaneamente. Logo, os outros entram correndo no quarto. No entanto, eles ficam chocados ao ver que se trata da garota desaparecida. De repente, Ura está caindo. Ela bate no chão da base secreta de Mina e grita ao machucar as pernas na queda. Mina diz que ela e Jong-woo agiram como duas choronas. Ura explica que não tinha falado nada sobre ela. Mina entende, mas quer falar sobre outras coisas. Ela não queria ouvir sobre isso agora, mas promete mantê-la viva se revelar a localização de Kei. Enquanto isso, os outros tentam encontrá-las. Harry tenta entender como alguém poderia desaparecer assim tão rapidamente. Soo-hyun ordena que seus homens vasculhem a área ao redor do prédio. Ele conclui que deve ter sido o mesmo assassino de suas filhas, usando o mesmo método para o desaparecimento de Yura. Soo-hyun não se importava como aconteceu, apenas com a segurança de Louis. Eles chegaram ao topo do prédio e se dividiram para investigar. Outras equipes também estavam vigiando a área para localizar o assassino. Em um apartamento no prédio ao lado estava Kai. Ele os observava escondido atrás da janela. Ele sabia que aqueles eram carros do Grupo Ilha estacionados do lado de fora. Mas se Ura não estivesse com eles, ele teria que lidar com isso sozinho, depois de todos os problemas que enfrentou. Mas de repente, ele se assusta com a campainha. Ele caminha até a porta e verifica a câmera de segurança. Era sua amiga pedindo para ele deixá-la entrar. Ele abre a porta com raiva. No entanto, ele não esperava que Mina estivesse escondida com Ura, e a garota o cumprimenta. Satisfeito em vê-lo, assustado, ele corre até a porta. No entanto, a garota já havia se teletransportado para o quarto dele. Ainda segurando Ura com ela, Mina diz que era hora de punir Ji-han pelo que ele havia feito. Ele corre para a porta tentando escapar, mas Mina aparece magicamente, bloqueando-o. Assustado, ele cai, esbarra em Ura e bate no chão. Mina o observa, nervosa. Ura implora pela misericórdia da garota, dizendo que nunca fez nada a Mina. Mas enquanto falam, ela manda os dois se calarem. Mina ficou indignada porque, ao final de suas vidas, eles nem sequer mencionaram Chang-yi. Ji-han tenta argumentar, mas explica que foi ele quem chamou os homens do Grupo Ilha. Mina fica surpresa ao ouvir isso e rapidamente conclui que Soo-hyun não era um detetive de verdade. Ji-han afirma que, quando a verdade vier à tona, não a deixarão impune, e diz que este será o fim da garota. Mas naquele momento, Mina não se importava mais em ser exposta pelo que realmente era. Ela o desafia a dizer aos repórteres que uma estudante com poderes está atrás dele. Ji-han, já impaciente, aponta uma arma de choque para a garota. E atrás de Mina, Ura se prepara para atingi-la com uma cadeira. No entanto, a garota desaparece, fazendo com que Ura fique na frente de Ji-han e leve o choque no lugar. Mina ri da situação do canto do quarto, já que eles agiam como valentões. Agora seriam punidos por ela. Ela então puxa um bastão, se preparando para vingar sua amiga. Confuso, Ji-han diz que não sabia de nada sobre o que havia acontecido com o garoto. E usando seus poderes, ela atravessa a cabeça do menino com o baiton e o arremessa pelo quarto. Enquanto isso, no telhado, Harry ouve um barulho suspeito. Eles percebem que veio do prédio ao lado e correm para o local pedindo reforços. Dentro do apartamento, Ji-han é arremessado com força. Ele está confuso, sem entender o que está acontecendo. Mina explica que sua amiga não acordou por causa dele, mas mesmo assim, ele não sabe como responder. Ela pergunta por que ele fez aquilo, intimidando-o, mas a resposta já não importa, pois ela sabe que sua amiga não vai acordar de qualquer forma. Ela percebe que pessoas estão chegando por causa do barulho. Não seria ruim se o Grupo Ilha os visse. A garota tenta acalmar Ji-han, já que sua amiga ainda estava viva, então ela não tiraria também a vida do garoto. Soo-hyun e seus homens se apressam, sem querer deixar os suspeitos escaparem novamente. Ninguém havia deixado a cena, mas ele sabia que o suspeito agia de forma rápida e misteriosa. Enquanto caminhavam, algo vinha em sua direção. Os dois ficam chocados com o que havia acabado de acontecer. O corpo sem vida de Ura havia caído do céu de repente. Soo-hyun, olhando para o topo do prédio, descobre quem era o responsável. Mas quem estava lá em cima era o jovem Ji-han, e ele acreditava que ele era o assassino. Soo-hyun fica furioso, e magicamente, Ji-han desaparece. Todos ficam atônitos, acreditando que ele era quem procuravam. Eles correm para tentar capturá-lo. Soo-hyun encara as tendas de fuga lateral. Tinha sido exatamente como quando Ura desapareceu. No entanto, ele ainda não conseguia acreditar que Ji-han a havia assassinado diante de todos. Harry tenta descobrir se as outras equipes haviam descoberto algo. Então,
Ela se surpreende ao ouvir seu chefe dizer que não investigariam mais. Se Ji-han realmente tivesse poderes, ele já não estaria mais naquele prédio. Soo-kyun fica desapontado por ter perdido de vista aquele que tirou a vida de sua filha. Furioso, solta um rugido de raiva. Enquanto isso, Ji-han caía em um lugar desconhecido. Mina o havia jogado em um buraco escuro no chão. Após a queda, ele estava perdido, sem saber onde estava. Mina o encontra segurando a lanterna do celular. Ela o chama de covarde, pois depois de tudo o que aconteceu, ele implorava por sua vida. Isso deixa a garota furiosa. Mas o que ela realmente queria era que ele implorasse a Shani, não a ela. Ainda assim, ela se acalma e diz que o manteria vivo. Mas antes, queria a senha do celular dele, já que tudo havia começado com aquele aparelho. Ele finge cooperar, confiante de que seus dados estavam protegidos. Em seguida, pede que ela o tire dali. Mas Mina nunca havia prometido isso. Ele não esperava ter que escapar sozinho. Além disso, ela explica que Ura tentou denunciar a localização de Lo e acabou sendo vítima de Ji-han. Ele entra em pânico ao ouvir a versão que ela inventara. Mas Mina diz que essa foi a versão testemunhada pelo grupo Ilha. Então ele se lembra de Soo-hyun na calçada, enquanto ele estava no topo do prédio. Só então ele percebe que a garota havia planejado tudo desde o início. Ji-han se sente completamente arruinado e ela se despede, desaparecendo e deixando-o sozinho. Ainda assim, ele continua implorando para que ela não o abandone. Ela sai da mina abandonada e fica satisfeita em perceber que não está mais lá para ouvir nada. Ela se concentra, parecendo se teletransportar mais uma vez. Mina havia ido visitar novamente seu amigo em coma, Chan-hee. Ela se pergunta se ele ficaria decepcionado ao descobrir que ela havia tirado outra vida. Mina promete a ele que vai acabar com todos, e que se Chan-hee quiser impedi-la, terá que acordar. Um dos funcionários do hospital entra no quarto. Ela achava ter ouvido alguém, mas o garoto estava sozinho. No dia seguinte, os alunos retornam à escola. Eles falam sobre os assassinatos, desaparecimentos e esquemas envolvendo estudantes daquela escola. Mina ouve em silêncio e ao final da aula sai para fora. No entanto, algo estranho estava acontecendo. Um policial discutia com um repórter que queria filmar alguns alunos. Rapidamente, ele aponta a câmera do celular para Mina assim que a avista. Ele estava animado por tê-la encontrado. A garota fica confusa com o que está acontecendo. Ela era conhecida como a estudante com poderes psíquicos que havia impedido o massacre na sala de informática. Sua identidade era um mistério, mas ele havia descoberto. Mina observava o garoto, imaginando dezenas de perguntas. Na câmera do celular, ele continuava a gravá-la. Ele perguntou se ela acreditava ter feito a coisa certa. No entanto, ele é interrompido pela chegada de Soo-kyun. Ele pega o celular do garoto, interrompendo a gravação. O garoto fica furioso com a atitude do homem, mas Soo-hyun o ignora e volta sua atenção para o que importava, logo ficando frente a frente com Mina novamente. Ela fica confusa com a situação e não queria encontrar Soo-kyun de forma tão repentina. Então, começa a pensar em como poderia escapar dali. O garoto que estava gravando se aproxima de Soo-kyun, exigindo seu celular de volta. Mas ao ameaçá-lo, diz que vai chamar a polícia. Soo-hyun segura o dedo dele com uma mão e o quebra antes que o garoto pudesse esperar. Ele grita de dor diante de todos. Soo-hyun então descobre que o garoto vinha filmando os estudantes secretamente de maneira pervertida. Os outros alunos, ao descobrirem, ficam revoltados. O garoto tenta se justificar, mas os estudantes já tinham espalhado a notícia online sobre sua perversão, e assim, ele acaba humilhado. Mina então percebe que ele não estava apenas filmando ela, mas também outras garotas da escola. Ela se aproxima e pergunta se podem conversar. Eles vão a uma lanchonete. Mina agradece pela comida. Brinca dizendo que come muito já que as provas da escola queimam tantas calorias. Sua amiga também se junta a eles para tomar um sorvete. Mina também agradece por tê-la salvo mais uma vez. Ele diz que era seu dever como detetive, mas a garota sabia que era mentira, e começa a questionar a verdadeira identidade daquele homem. Mina tenta quebrar o clima e pergunta se os dois estão namorando. Isso dá esperanças a Harry e deixa Soo-hyun impaciente. Ela diz que eles combinam, e enquanto Soo-hyun a observa, ele se lembra de Lua. Ele ouve as garotas conversando e Harry confessa que achava a menina uma boa atriz, mas que exagerava e acabava tropeçando na própria atuação. Soo-hyun ainda estava pensando em Lua. Mina para de comer e admite que não lembrava muito do que havia acontecido. Ela diz que foi sequestrada por causa de Ji-han, que quase mandou seu amigo para a morte. Ela havia perdido a consciência e agora só tinha perguntas sem resposta.
Ela não entendia como Ji-han poderia ter tirado a vida de Jung-woo. Sugan acreditava que ele o havia jogado de um prédio. Ninak confirma e pede desculpas por fazê-la lembrar de cenas tão traumáticas, mas diz que precisavam investigar. Eles também estavam procurando Ji-han e buscavam informações. Depois, eles discutem o verdadeiro motivo de Ji-han por trás da morte de Jun. Mas de repente Mina decide que precisa ir ao banheiro. Lá, ela lava o rosto, e Harry a espia de um canto escondido, mas a garota não percebe. Na mesa, Soo-hyun tenta entender o que estava acontecendo em sua mente e por que Mina o lembrava tanto de Lua. Ao saírem do restaurante, mencionam que a investigação continuaria. Ele se despede da garota, agradecendo apesar do estresse. Na calçada, sua mãe a chamava de longe. Soo-hyun havia informado sua localização já que ela era menor de idade. Ele também pede que entrem em contato se a memória dela melhorar. Depois que a garota os deixa, Harry admite que acreditava que tudo não passava de uma encenação. Além disso, havia uma prova sobre o vídeo do incidente em frente à sala de informática. Era uma amostra de DNA encontrada na faca usada no crime. Assim poderiam verificar com todos os suspeitos envolvidos. Nas filmagens, as pessoas tentavam entender de onde aquela pessoa havia surgido. Mina assistia à reportagem no celular. A ciência negava, mas a internet tinha muitas teorias sobre teletransporte que a polícia insistia em ignorar. Mina tinha começado tentando ajudar um amigo, e acabou expondo seu poder a todos. Então ela entendeu por que aquele cara a tinha encontrado na escola. Ele era um youtuber sensacionalista. Era irritante e poderia continuar sendo um problema. Mas quando ela começa a pensar em se livrar dele, se contém. Ela se lembra de que havia estragado tudo porque se irritou. Tinha sido impulsiva e não cometeria esse erro novamente. Por respeito à sua amiga, ela decide que será mais cuidadosa a partir de agora. Logo, sua mãe a procura, e ela se assusta um pouco. Seu tio Hong-in tinha vindo visitá-las. Enquanto conversam, ele recorda o passado com culpa por não ter ajudado mais. Mas ela o conforta, reconhecendo sua importância para a família. Ela sentia que devia sua vida a Jung-woo, e tinha retribuído muito pouco. Ele promete honrar Jung-woo cuidando da família. Eles ficam gratos, mas não era culpa dele. No entanto, Mina acreditava que o homem que havia machucado seu pai não demonstrava nenhum remorso. Ao ouvir a menina, sua mãe fica apavorada. Mina não conseguia aceitar que ele tivesse tirado uma vida e pegado apenas 13 anos. Sua mãe a lembra de que haviam prometido esquecer aquele homem e viver bem pelo bem de seu pai. E ela concorda, sem mais nada a dizer. Seu tio pergunta sobre os sequestros que sua mãe havia sofrido. Nervosa, ela admite que o detetive Soo-hyun tinha colhido seus depoimentos e estava levando o caso adiante. Hang-in acha o detetive Soo suspeito, mas rapidamente disfarça para não preocupá-las. Eles queriam agradecer ao policial que havia salvado sua vida, mas não podiam dar presentes por causa da lei anticorrupção. Durante a conversa, Mina fica pensativa e se pergunta se Soo-hyun era mesmo um detetive. Mina se sentia segura graças ao policial que a havia salvo. Durante a conversa, Mina fica pensativa e se pergunta se Soo-hyun era mesmo um detetive. Mina se sentia segura graças ao policial que a havia salvo. Hong-hyun explicou que Jung-woo havia morrido durante uma tentativa de prisão que falhou, encerrando o caso. Agora era hora de seguir em frente e se afastar do perigo. Mina concorda satisfeita enquanto ele se despede. Hong-in prometeu voltar mesmo estando sempre ocupado, e disse que no momento estava focado em investigar o mistério da sala de informática. Ela se despede fingindo estar feliz e alheia a tudo. Mas Mina conclui que não pode perder mais tempo. Após deixá-las, Hong-in começa a se perder em seus pensamentos. Tenta se convencer de que a filha de Jung-woo só havia sido envolvida em uma armadilha suja. No dia seguinte, a investigação continuou. O inspetor Tong-yan estava pronto para começar seu trabalho, mas fica contrariado ao ver quem estava lá. Sugan e Harry logo chegaram para trabalhar juntos. Eles discutem a análise das provas que haviam sido liberadas por seus superiores. Eles entram na sala de evidências. Hong-yan pega uma das caixas e dentro dela está a arma do crime ainda manchada com o DNA da misteriosa vítima. Como suspeitava, o detetive pergunta se ele estava se divertindo, mas Rimun, completamente sem paciência, se aproxima de Su e, preocupado, questiona sua proximidade com Mina. Sugan fica surpreso ao descobrir que ele também conhecia a garota. No entanto, enquanto conversavam do lado de fora, algo cai do céu. O inspetor o alerta para se afastar de sua sobrinha, mas enquanto falavam, são interrompidos por outro policial.
Ele estava ali para informar que alguém havia caído do céu em circunstâncias misteriosas. E de repente, alguém encapuzado aparece em cima de um dos veículos da polícia e os cumprimenta sem revelar sua identidade. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, curta e inscreva-se no Imagine Geek. Até a próxima. Tchau.